Neste segundo vídeo, falaremos da complexidade do apego humano e a discussão em torno das bonecas Reborn. A interação humana com objetos inanimados, especialmente aqueles que evocam características antropomórficas, tem sido um campo fértil para o estudo em diversas disciplinas, como a psicologia, a sociologia e a antropologia cultural. No contexto contemporâneo, as bonecas Reborn, notáveis por seu realismo extremo na mimetização da aparência e do peso de um lactente, emergem como um fenômeno que instiga debates complexos, em especial no que tange a sua potencial classificação ou não como um comportamento patológico. Esta análise busca explorar as diferentes perspectivas que permeiam essa discussão, mantendo uma abordagem informativa e desprovida de juízos de valor. A chamada teoria do apego pode atrair tanto objetos quanto elevar-se à projeção pessoal. A natureza do apego a objetos e a projeção emocional. Inicialmente, essa teoria desenvolvida por John Bowlby foca primariamente nas relações interpessoais e na formação de laços afetivos entre seres humanos. Contudo, a aplicação de conceitos de apego a objetos inanimados não é uma novidade. Objetos transicionais, como cobertores, brinquedos de pelúcia, ou até a chupeta desempenham um papel crucial no desenvolvimento infantil, oferecendo conforto e segurança. Em um nível adulto, o apego a itens com valor sentimental, fotografias, heranças familiares ou souvenirs, é uma manifestação comum da capacidade humana de atribuir significado e valor emocional a elementos materiais. As bonecas Reborn, nesse panorama, podem ser compreendidas como um objeto que, devido ao seu hiperrealismo, facilita a projeção de sentimentos e comportamentos associados ao cuidado e à nutrição. A semelhança quase indistinguível com um bebê real pode ativar circuitos neurais e comportamentais ligados ao instinto parental, evocando respostas emocionais e de cuidado. A discussão reside em diferenciar um apego funcional ou uma expressão de um hobby de uma condição que possa ser categorizada como disfuncional ou patológica. Do ponto de vista da psicologia clínica e da psiquiatria, é fundamental salientar que o apego ou a posse de bonecas Reborn não constitui uma categoria diagnóstica reconhecida nos manuais de classificação de transtornos mentais, como o DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição, ou a CID-11, Classificação Internacional de Doenças, 11ª revisão. 1. A ausência de um código diagnóstico específico para esse comportamento é um ponto crucial na argumentação contra a sua patologização generalizada. Para que um comportamento seja considerado patológico, ele geralmente deve atender a critérios como sofrimento clinicamente significativo. O indivíduo experimenta angústia, dor ou desconforto substancial devido ao comportamento, disfunção ou prejuízo. O comportamento causa um impacto negativo significativo em uma ou mais áreas importantes da vida do indivíduo: social, ocupacional, acadêmica, etc. Risco para si ou para outros. O comportamento coloca o indivíduo ou terceiros em perigo. Comportamento desviante. O comportamento é claramente fora das normas culturais e sociais esperadas, e é percebido como irracional ou desadaptativo. No caso do apego às bonecas Reborn, a maioria dos indivíduos que as possui não exibe os critérios acima de forma a justificar um diagnóstico. Para muitos, é um hobby, uma forma de expressão artística ou um mecanismo de enfrentamento adaptativo. A distinção entre um comportamento incomum e um comportamento patológico é de suma importância e exige uma análise individualizada e contextualizada. Dentre os argumentos para a não patologização, os defensores da não patologização do apego a bonecas Reborn enfatizam a diversidade de motivações que impulsionam essa prática, que podem incluir expressão artística e colecionismo. Para muitos, as bonecas Reborn são consideradas obras de arte. O processo de criação, que envolve pintura detalhada, enraizamento de cabelo e ponderação para imitar o peso de um bebê real, é altamente especializado e exige perícia. Colecionadores apreciam a estética, a técnica e a originalidade de cada peça, da mesma forma que se colecionam pinturas, esculturas ou outros itens de arte. Comunidade e interação social. O universo das bonecas Reborn fomenta a criação de comunidades online e offline, onde entusiastas compartilham experiências, dicas e celebram suas paixões. Essas interações podem ser uma fonte de apoio social, pertencimento e amizade,
combatendo o isolamento e proporcionando um senso de identidade. Coping e processos terapêuticos. Em contextos específicos, as bonecas Reborn podem servir como um auxílio em processos de luto, especialmente para mulheres que sofreram perdas gestacionais, natimortos ou perdas infantis. O cuidado com a boneca pode oferecer um espaço para a elaboração do luto, a expressão de sentimentos não processados e a vivência de um amor que, por circunstâncias trágicas, não pôde ser direcionado a um filho biológico. É crucial diferenciar essa função terapêutica, frequentemente mediada por profissionais de saúde, de uma disfunção, simulação e experiência. Substituta. Para indivíduos que não podem ter filhos por razões diversas, infertilidade, escolhas pessoais, idade avançada, etc., as bonecas Reborn podem oferecer uma experiência simulada de cuidado parental. Essa simulação pode satisfazer o desejo inato de nutrir e cuidar, sem as responsabilidades e desafios reais de um bebê humano. Essa é uma forma de adaptação às circunstâncias de vida, e não necessariamente uma patologia. Redução de estresse e conforto. Para algumas pessoas, o ato de cuidar de uma boneca Reborn, seja vestindo-a, embalando-a ou simplesmente contemplando-a, pode ter um efeito calmante e redutor de estresse, semelhante ao efeito de animais de estimação ou outros objetos de conforto. Mas há argumentos para a potencial patologização e a necessidade de discernimento clínico. Discute-se que, apesar da predominância de usos não patológicos, é importante reconhecer alguns casos muito específicos e minoritários. O apego a bonecas Reborn, como qualquer outro comportamento humano, pode, hipoteticamente, manifestar-se dentro de um contexto de disfunção psicológica. Mas é crucial enfatizar que a patologia, quando presente, não reside na posse da boneca em si, mas sim em um transtorno psicológico subjacente que se manifesta, em parte, através dessa interação. As preocupações, quando surgem, geralmente estão associadas a cenários onde o apego prejudica o funcionamento diário e o indivíduo negligencia responsabilidades essenciais: trabalho, família, higiene pessoal, em favor da interação exclusiva com a boneca, ou quando a boneca se torna o único foco da existência, levando ao isolamento social extremo e à incapacidade de participar de outras atividades significativas. Impede a busca de tratamento para questões subjacentes. Se a boneca se torna uma substituta de relacionamentos humanos ou de um processo de luto não resolvido, e o indivíduo se recusa a buscar apoio profissional para lidar com traumas ou perdas reais, apresenta delírios ou alucinações. Em casos raríssimos e extremos, se a interação com a boneca estiver associada a delírios de que a boneca é um ser vivo real, ou a alucinações auditivas ou visuais, isso poderia indicar um transtorno psicótico subjacente que exige intervenção psiquiátrica. Nesses cenários, a boneca não é a causa da patologia, mas um elemento dentro de uma psicopatologia maior. Distorção da realidade que impede a adaptação. Quando o indivíduo não consegue distinguir a realidade da fantasia de forma persistente e generalizada, e essa indistinção causa prejuízo significativo. É fundamental ressaltar que esses cenários são exceções e não regra. A vasta maioria das pessoas que interagem com bonecas Reborn mantém plena consciência da natureza inanimada do objeto e não experimenta sofrimento ou prejuízo funcional. A patologização generalizada de um comportamento, sem a devida análise do contexto individual e da presença de critérios diagnósticos claros, pode levar à estigmatização e a uma compreensão equivocada da complexidade da psique humana. A discussão sobre a patologização do apego às bonecas Reborn é um microcosmo da complexidade inerente à definição de normalidade e patologia no comportamento humano, não finaliza. A ausência de uma classificação diagnóstica formal a vasta gama de motivações que impulsionam a aquisição e o cuidado dessas bonecas, e a prevalência de um uso não disfuncional por parte da maioria dos indivíduos, indicam que para a grande maioria, essa prática está longe de ser um comportamento patológico. A interação com as bonecas Reborn pode ser vista como uma manifestação da rica capacidade humana de projeção, de busca por conforto, de expressão artística e, em alguns casos, de resiliência e adaptação a experiências de vida complexas. A patologia, quando presente, não reside no objeto em si, mas em condições psicológicas subjacentes que se manifestam de diversas formas,
e que exigem uma avaliação clínica cuidadosa e individualizada. A compreensão acadêmica e informada desse fenômeno requer uma abordagem matizada, que evite generalizações e reconheça a diversidade da experiência humana. Compartilhe o vídeo. Inscreva-se, dê like e comente. É gratuito e com carinho.